Toda honra e toda glória seja dado a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, eu hoje, nesta tarde, por misericórdia de Deus, sinto de passar algumas coisas. Muitos podem não crer, mas é para a edificação da alma daquele que crê, irmão. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que crê, que verão sinais, prodígios e maravilhas. Não que nós somos melhores do que alguém, nós não somos nada. Toda a glória e toda a honra seja dada unicamente ao Senhor. Mas a palavra, ela é bem clara, irmãos. E diz a palavra de Deus, para que nós, irmãos, estejamos preparados. Quando o Senhor Jesus, lá em 10 de São Lucas, Evangelho, diz assim: depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então o Senhor determinou que aqueles servos de Deus fossem designados para os lugares aonde haviam de ir, para pregar o Evangelho. Os sinais haveriam de acompanhá-los, porque aquele que está com Deus, aquele que anda com Deus, por misericórdia, não que nós tenhamos condições, porque somos pó, e a glória e a honra unicamente pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu sinto de contar uma obra, irmãos. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos saindo de um determinado lugar, uma determinada igreja, e de repente, irmãos, eu manquejei. A minha esposa até brincou comigo e disse: você brigou com um anjo, como Jacó, e agora está mancando? E eu fiquei calado, irmãos. Continuei indo em frente, enquanto a minha esposa vinha do lado de trás com outra irmã conversando. Eu estava com o irmão conversando também. Já estava à noite, quando de repente, irmãos, eu vi descer do céu uma bola de luz muito grande. Uma bola de luz, algo diferente, irmãos. E aquilo se aproximava, ela descia lentamente, muito lentamente. E ela ficou mais ou menos uns 200 ou 300 metros longe de nós, numa altura, irmãos, longe do solo, longe do chão. E eu não falei nada, fiquei olhando aquilo, pensando que seria algum fruto da minha imaginação ou qualquer coisa. Eu fiquei calado porque eu nunca tinha visto aquilo e fiquei um pouco assustado. Quando o outro irmão que estava comigo, e eu não falei nada, fiquei quieto. Quando o outro irmão que estava comigo olhou e disse: irmão, você está vendo aquilo? Eu falei: estou. Ele falou: é o anjo? Eu falei: fique em paz, irmão, vamos ficar na comunhão. E começamos a se aproximar. E aquele irmão não soube se conter e correu em direção àquela luz, irmãos. E quando ele chegou próximo àquela luz, como um flash de uma máquina fotográfica, mais uma velocidade incrível, irmão, ela subiu e foi embora. E eu fiquei pensando: Senhor, tu falou que ia enviar o anjo. Quando foi no outro dia pela manhã, nós levantamos, eu e minha esposa, e fomos tomar o nosso, aqui nós falamos, pequeno almoço, que é o nosso café da manhã. E quando estávamos, de repente, irmãos, a janela da nossa casa estava aberta, onde nós estávamos fazendo aquele pequeno almoço. De repente uma luz, irmãos, entrou por aquela janela, como se fossem os raios solares, não sei explicar. E a presença de Deus tomou a nossa casa e começamos a falar em línguas. E não parávamos mais de manifestar a promessa do Espírito Santo, irmãos. E o Senhor nos tomou de uma forma muito extraordinária. Levantamos, dobramos os nossos joelhos
E agradecemos a Deus pela visitação do Senhor na nossa casa naquela manhã. Ficamos felizes. Por isso, irmão, às vezes você pode estar desprezado por alguém, mas o importante é você saber que o Senhor, Ele tem poder de enviar o seu anjo, a sua presença, para confortar o teu coração aonde você estiver. Você não precisa do homem para que ele venha fazer algo por ti. Mesmo que muitas das vezes Deus se use dele, mas a glória somente ao Senhor Jesus pertence. Então o Senhor deu ordem àqueles discípulos, eles foram, mas não foram eles que fizeram as obras, foi o Senhor Jesus através deles. Também, irmãos, um outro feito, nós estávamos chegando na nossa casa, não me lembro da onde, eu não consigo lembrar tudo, e um telefone, irmãos, nos telefonaram uma pessoa de uma outra denominação, estava com problema de saúde, tipo de uma chaga havia nascido em torno do seu pescoço e descia, irmãos. Ela já tinha ido no médico, o médico não sabia explicar, aquilo estava tudo encaroçado. E ela nos chamou, a mim e a minha esposa, se pudéssemos ir até lá para fazer uma oração na sua casa. Prontamente, irmãos, nós nos levantamos, eu e minha esposa, e fomos ao encontro daquela senhora. Nós estávamos perto da estação do metrô, aqui fala metro, e ela foi nos encontrar lá com seu carro, nos colocou no carro e levou-nos até a sua casa. E quando chegamos lá, irmãos, realmente ela mostrou seu pescoço para minha esposa, realmente aquilo estava uma coisa muito feia, irmãos. Eu fiquei em comunhão com Deus, o Espírito de Deus falou comigo, unge ela e eu vou fazer uma obra. Glória ao nome santo do Senhor. Naquele momento eu expliquei para ela o que era unção e expliquei para ela que Deus estava mandando fazer aquilo. E ela assim, prontamente, irmãos, embora ela é de uma outra denominação, mas nós temos ela como nossa irmã, porque não importa, não é o nome da denominação, mas a qualidade daquela irmã, uma pessoa muito espiritual. E nós dobramos o nosso joelho, irmãos, e apresentamos aquela enfermidade, eu e minha esposa na comunhão. A presença de Deus tomou conta daquele lugar, irmãos, e Deus me deu a graça por misericórdia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu não tenho nada, toda a glória só ao Senhor Jesus, de ungir. O Senhor me deu a graça de ungir aquela senhora. Irmãos, passaram-se alguns dias, eu não sei se foi 2 ou 3 dias, ela comunicou-se conosco, não me lembro se foi comigo, com a minha esposa. Deus havia libertado ela por completo, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. Foi um milagre que Deus fez. Também, irmãos, estivemos fazendo algumas visitas em vários lugares que Deus nos mandava. E numa determinada feita, irmãos, chegamos numa casa aonde, com outros companheiros, com a minha esposa também, aonde uma senhora já, irmãos, idosa, bem idosa, estava muito enferma, não conseguia se levantar, não conseguia levantar os braços. E eu ali na comunhão com o Senhor, glória ao nome santo do Senhor, falei para ela a respeito da salvação de Jesus Cristo. Ela se abraçou comigo, irmão, e começou a chorar. E disse que queria salvar a sua alma, que ela já cria em Jesus Cristo, mas ela queria ser batizada. Eu naquele momento, irmãos, pensei em chamar alguém para fazer o seu batismo. E ela disse, não, eu quero que o irmão me batize. Glória ao nome santo do Senhor. E eu fiquei na comunhão com Deus. Deus preparou ali, irmãos, uma piscina portátil. Mas antes eu pedi para que chamasse a família, porque ela estava muito mal, irmão. Muito mal mesmo. E eu fiquei preocupado. Eu chamei a família
e pedi que ela repetisse aquilo diante dos seus familiares devido à sua idade muito avançada. Ela repetiu e disse que queria que eu a batizasse. Eu não sou nada, irmãos. Sou pó e cinza. Tenho ministério dado por Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. E naquele momento, irmãos, fiquei na comunhão e falei, bom, ela quer que eu a batize, não tem ninguém que chame nesse lugar aqui onde eu estou. Então, o que eu faço, Senhor? Deus falou no meu coração, pegue a sua Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Chame uma neta dela. Chamei uma das suas netas. Entreguei a Bíblia na mão da sua neta. E disse para ela, a sua avó quer que eu a batize. Eu só farei isso com autorização de Deus. Se Deus me autorizar, eu farei. Senão, eu não farei. Abra você a Escritura e me entregue. Coloque o seu dedo dentro da Escritura. Se você colocar o dedo dentro da Escritura e Deus me autorizar, eu farei o que Deus mandar, porque estou aqui para servir a Deus e não servir ao homem. Glória ao nome santo do Senhor. Aquela jovem pegou a Bíblia, irmão, glória ao Senhor, e naquele momento, irmãos, aonde eu me coloquei em comunhão junto com minha esposa e ela abriu a Bíblia. Eu não me lembro qual capítulo, nem sei onde está escrito, confesso para os irmãos, mas dizia, as palavras estão gravadas na minha mente. Dizia assim, vós que estáis com os braços cansados e com os artelhos que não conseguem se levantar, mas ainda há tempo de trilhar os caminhos retos e obedecer o mandamento do Senhor. Não me pergunte onde está escrito isso, porque eu também não sei, irmãos. Não achei mais na Escritura. Sei dizer que o Senhor me visitou e falou, agora fica sobre a sua responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com ela, o responsável é você. Naquele momento, irmãos, Deus preparou que nós começamos ali, então foi feito o serviço. Chamei um irmão para me ajudar, começamos a encher aquele tanque, que na verdade era uma piscina de plástico. E o Senhor falou comigo, agora faça o serviço de batismo como se fosse em uma igreja. E eu abri o serviço de batismo, irmãos. No nome do Senhor Jesus, Deus me deu um trecho da sua palavra. E quando terminou, aquela senhora estava chorando em prantos. Eu não vou dizer que ela recebeu a promessa, porque eu não sei, irmãos. Ela falava coisas que eu não entendia, mas eu não vou aqui querer enfeitar. Mas que Deus deu bastante virtude para ela, deu. E ela foi carregada por um irmão, meu amigo, que estava aqui junto comigo, que está aqui em Portugal. E colocamos aquela senhora dentro do tanque, sentada. E ali foi efetuado o seu serviço de batismo. E quando terminamos de batizá-la, uma das suas netas, chorando, irmãos, também pediu e queria aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e ser batizada. Em prantos, colocamos ela dentro daquele tanque, daquela piscina, e também foi feito o batismo. Deus chamou 2 almas. Comecei a ir naquela casa, irmãos, periodicamente, fazer um culto familiar. E também Deus me deu a graça de servir a Santa Ceia para aquela senhora. A jovem mudou-se para outro lugar. E aquela senhora, passando-se alguns dias ou meses, logo o Senhor a recolheu para o seu reino de glória. Estava na minha casa, recebi um telefonema, isso tudo aqui em Portugal, que aquela senhora Deus havia levado. E me chamaram. E eu rapidamente, irmãos, me desloquei. Veja que eu não estava sobre placa de instituição nenhuma. Eu estava fazendo tudo aquilo apenas reunido em nome do Senhor Jesus. Não foi nenhuma denominação que me fez fazer esse trabalho, irmãos. Foi o Espírito Santo que me mandou fazer. E chegando até lá, irmãos, Deus me deu a graça de ir até aquele funeral, porque Deus já havia recolhido aquela senhora.
E lá estava também um jovem, e policiais ali em volta daquele jovem. Ele tinha sido preso, irmãos. Era neto daquela senhora que Deus havia levado. Eu chamei aquelas autoridades e perguntei para eles se eu podia fazer um culto antes do culto do funeral para aquele jovem, porque ele teria que sair antes. Ele tinha horário para retornar ao presídio. Então Deus me deu a graça de atender 2 funerais. Um para conforto de toda a família e daquele jovem, que era neto. E depois, quando fomos até o cemitério, mais ou menos umas 75, 80 pessoas que não tinham conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nós pregamos, da salvação. E Deus me deu a graça de fazer outro funeral. Foi feito 2 funerais, irmãos, para a mesma pessoa. Um na sala mortuária e outro no cemitério. Quando terminou o culto, muitos vieram me perguntar: aonde é a sua igreja? Eu disse: a minha igreja se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como eu faço? Eu falei: entre no teu quarto, dobre o teu joelho e ore. E Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. E se precisar, está aqui o meu telefone. Eu agradeço a Deus, irmãos, que já tem muitos destes que congregam em uma determinada congregação. Outros estão indo em outros lugares congregando. E o Evangelho de Jesus Cristo, Salvador nosso, está sendo anunciado. Quero agradecer a Deus por muitos milagres que Deus me fez desde o momento que cheguei aqui nesta cidade. Na Itália também, Deus abençoou grandemente, fizemos cultos. E agora novamente estou aqui em Portugal, servindo a Deus. Eu e minha esposa, que nunca tem me deixado, tem sido a minha companheira. E muitas das vezes, irmãos, Deus se usa dela para me ajudar no ministério que eu tenho com Deus. Deus mandou um determinado ancião na minha casa, um ancião da Assembleia Cristiana, uma das primeiras igrejas que o nosso saudoso irmão Luiz Franciscone foi o fundador. E esse ancião, um caríssimo irmão, olhou para mim e disse: irmão, Deus me faz saber que o teu ministério agora é vertical, não é mais horizontal. Glória ao nome do Senhor. Eles queriam que eu fizesse parte daquela denominação, que é uma denominação muito maravilhosa, não desfazendo de nenhuma, mas tem irmãos muito amorosos, e foi fundada pelo nosso caríssimo irmão Luiz Franciscone, através, primeiramente, de nosso Senhor Jesus Cristo, um homem santo, 3 vezes santo, que na cruz morreu e, derramando o seu sangue, o Senhor Jesus deu para nós a liberdade, não de ficarmos debaixo de julgos humanos, mas debaixo do jugo do Senhor, que é leve, que seu fardo é leve e seu jugo é suave. Estou sentindo de contar estas obras. Se você acha que você está sozinho, irmão, saiba que não está. Há poucos dias eu estava triste, muito triste, abatido, quando foi na madrugada, Deus mandou um anjo no meu quarto e me deu um abraço naquela visão e disse para mim: não temas, que o Senhor é contigo. E eu passo esse recado para você, meu caro irmão e irmã. Se você está sendo desprezada, desprezado, caluniado, alguém fala mal de ti, e esses que falam de ti, que te desprezam, não foram eles que morreram na cruz por você. Você não depende deles para salvar a tua alma. Você depende de nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde você estiver, exerça o dom que Deus te deu. Se você não puder pregar dentro de uma sala, você pode pregar debaixo de uma árvore. Eu estava na Itália, irmãos, quando num ponto, uma paragem de ônibus,
Passava uma senhora, glória ao nome do Senhor, muito triste. E o Senhor falou, fale com ela. Eu não sei falar italiano, mas naquele momento, irmãos, eu fiquei na comunhão e fui falando aquilo que Deus mandava. E ela pediu, irmãos, que eu tivesse, que orasse por ela. E ali mesmo, irmãos, embora não podia se ajoelhar, mas mesmo no ponto de ônibus, que nós falamos no Brasil ponto de ônibus, mas aqui é paragem de autocarro ou paragem de autobus. E ali mesmo Deus me deu a graça de impor a mão sobre a cabeça daquela senhora e orar por ela. Ela saiu toda contente, irmãos. Valeu a pena. Então estou servindo a Deus. Não sou nenhum desigrejado. Porque desigrejado é aquele que está sem Jesus Cristo. Porque a igreja é uma unidade em Cristo Jesus. Você faz parte do membro do corpo de Cristo, não de uma instituição de pedra. Então você não é desigrejado. A sua igreja se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode transformar, até debaixo de uma árvore, um lugar para se cultuar a Deus. O Senhor Jesus pregava nas montanhas, pregava nas beiras das praias, e ali ele cumpriu a sua missão. Irmão, seja valente, cumpre a tua missão. Ialama salai ali. Lure o nome do Senhor. Toque o teu violão, o teu violino, o teu instrumento. Você não precisa de paredes. As paredes ficarão, as casas cairão. Ministérios humanos serão desfeitos. Arrogâncias, soberbas e heresias serão desmanchadas. Quando aparecer em glória o nosso Senhor Jesus Cristo, se saberá quem é o verdadeiro cristão. Ele não virá buscar placas denominacionais. Como disse o anjo a João, quando João perguntou para o anjo, quem são estes e da onde eles vêm? E o anjo respondeu, estes são aqueles que lavaram e embranqueceram os seus vestidos no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória e Deus seja louvado e que esta palavra fique dentro de ti. Amém e amém.